Olá, como estão? É um prazer estar aqui falando um pouco para vocês sobre esse livro que nós acabamos de produzir, chamado Patrimônio Cultural de Nilópolis, Sinagoga Tífera Israel, que nasceu de um projeto de nós, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Nilópolis, especialmente as secretarias de Turismo e Cultura, que nos convidaram a pensar um projeto de recuperação dessa sinagoga que foi abandonada. Pois bem, né? Hoje eu aqui e o professor Thales Iveson vamos falar um pouco sobre essa obra, né, para vocês, fazendo esse lançamento junto ao Centro de Estudos Rurais e Urbanos da USP, nesse evento que é o 48º Encontro Internacional. Então, essa obra nasceu dos esforços de composição de um projeto de recuperação da sinagoga, que foi construída em 1928 e tombada como patrimônio municipal pelo decreto 2440 de 1999, e a partir dessa referência, a prefeitura nos buscou para que pudéssemos fazer um projeto em conjunto que fosse, a partir dessa recuperação, não só do edifício, mas a recuperação sociocultural para a sociedade nilopolitana e para toda a Baixada Fluminense, né? Então, a construção desse projeto buscou, além do inventário e planejamento da recuperação física da edificação, a criação de um espaço que pudesse dar conta de aspectos da memória local, né? E não só a memória judaica, nessa saga das 300 famílias que chegaram em Nilópolis nos anos de 1920, mas de todas as camadas históricas da Baixada, né, das migrações, dos processos todos imigrantistas e desses grupos que formaram, de certa maneira, a história e o legado dessa região, né? Então, assim, a gente partiu de algumas possíveis relações com o ambiente construído, a saga judaica para a região, as representações culturais dessas gerações e essas camadas que foram se formando a partir dessa referência de chegada dos judeus na Rua Mena Barreto, que acabou formando ali a conhecida Rua dos Judeus da Baixada, né? Então, na produção dessa obra, nós tivemos o cuidado de fazê-la em português e inglês, tratando num primeiro momento sobre a imigração judaica em si, né? A formação da comunidade em Nilópolis, a própria construção da sinagoga em muitas mãos desses judeus que aqui chegaram, né? O processo de abandono que se deu nos idos da década de 80 e as formas dos possíveis usos que nós poderíamos ter a partir da criação de um memorial que desse conta também de falar dessas migrações e de todas essas histórias que em comum foram formando a Baixada Fluminense, né? A obra é toda ilustrada e traz um pouco dessa ancestralidade de ações e marcas do povo judeu da região, mas também de todos os demais migrantes, né? É claro que a obra dá ênfase à comunidade judaica, dá ênfase a essa sinagoga, a esses aspectos importantes da história desse grupo, né? Ela foi organizada por mim, pela professora Isabela Fogassi e pelo professor Thales Iveson, além de ser traduzido para o inglês pela professora Conceição Barbosa, né? Então ela traz um pouco desse trabalho que nós fizemos nos últimos 3 anos, um trabalho histórico, documental, iconográfico, imagético, e também dessas referências orais, né, de alguns dos judeus e seus descendentes que aqui se instalaram por uma determinada época histórica, né, e que depois também foram se deslocando para outras cidades, como a própria cidade do Rio de Janeiro. Então, o Thales vai falar um pouco sobre a nossa experiência de construção desse livro. Passo então a palavra ao Thales. Olá, Elis, agradecido pelo convite para participar desse projeto, né? Agradeço também a professora Isabela, que não pôde estar aqui, mas esse trabalho foi assim, muito rico em imagem, muito rico em referencial, né? Iconográfico, iconológico. A Baixada Fluminense é uma região assim, com uma profusão cultural muito grande, que tem que ser mais explorada, tem que ser mais estudada, tem que ser mais divulgada, né? A sinagoga é só o primeiro passo que nós estamos dando aqui como grupo, né, de pesquisadores a
é essa profusão aí de conhecimento que existe dentro da Baixada, tá? Então, só tenho a agradecer a participação desse projeto, né? O livro está muito interessante, o livro está muito bem ilustrado, muito bem editado, né? O texto é muito bacana, então vale a pena fazer a leitura desse trabalho, tá? Agradecer. Então, é um prazer apresentá-lo a vocês, né? Espero que gostem dessa obra, que é um pouco do nosso trabalho desenvolvido dentro da universidade, e que, de certa forma, nós estendemos à sociedade, né? Um projeto de extensão que ganha corpo aí com esse primeiro produto, que é a obra sobre esse projeto de recuperação da sinagoga. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.